Olá pessoal, hoje nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo sobre as medidas de tendência central. No vídeo anterior nós falamos sobre a média aritmética, já tem um vídeo disponível aqui no canal, e hoje nós vamos falar sobre a mediana. É o número que se encontra no centro do conjunto de dados, de modo que antes e depois desse valor, no caso da mediana, tenha a mesma quantidade de dados. Só que no caso da mediana, se você tem um conjunto de dados par ou ímpar, isso vai influenciar. Vamos verificar o seguinte exemplo. Esse conjunto de dados é formado pelos números 9, 26, 15, 2, 5, 50, 31, 44 e 21, totalizando 9 termos. Então, nosso conjunto de dados é ímpar. No vídeo anterior sobre a média, foi apresentado que não era necessário ordenar os dados, né, colocar eles em ordem crescente. Mas para calcular a mediana, é necessário colocar esses dados em ordem. Você pode também se deparar com uma questão pedindo para você fazer um rol desses dados, que é a mesma coisa de você ordená-los. Então, ordenando esses dados, ficou da seguinte forma: 2, 5, 9, 15, 21, 26, 31, 44 e 50. Nós temos um total de 9 termos. Se a gente verificar o termo do meio, que seria o quinto termo, nós teríamos 4 termos à esquerda e 4 termos à direita. Então, no caso da mediana com o número de termos ímpar, esse termo central será igual à mediana, então o nosso resultado será 21. Mas caso você se depare com um conjunto de dados muito extenso e você não saiba qual é aquele termo central, tem uma fórmula também que vai te ajudar a identificar em qual termo que se refere a mediana. A fórmula é a seguinte: T de termo é igual a n mais 1 sobre 2. Então, n seria a quantidade de dados, né, quantidade de termos, mais 1 sobre 2. Então, nós temos 9, porque o nosso conjunto de dados é composto por 9 termos, mais 1, que é igual a 10, dividido por 2, nós temos 5. Então, o termo que corresponde à mediana é o quinto termo, e o valor que está no quinto termo é 21. Agora, vamos verificar como seria o cálculo da mediana com o número de termos par. Nós vamos seguir o mesmo exemplo, né, o mesmo conjunto de dados, só que eu vou excluir o último número, né, no caso, quando a gente tinha 9 termos, o último dado era 50, a gente vai se manter aqui só até o 44. Então, não se esqueçam de ordenar os dados, porque é muito importante. E da mesma forma, nós vamos pegar os termos centrais. Só que, em se tratando de um número de termos par, se a gente pega o número central, vai ficar de um lado com mais números e de outro com menos números. Então, nós vamos pegar os dois termos centrais, de modo que vai ficar à esquerda a mesma quantidade de dados, né? No caso aqui nós temos 3 números à esquerda e à direita nós também temos 3 números. Então, os nossos dois termos centrais se referem a 15 e 21, né? Que respectivamente o quarto e o quinto termos. E nós temos duas fórmulas para calcular esses termos, né? Para encontrar eles no nosso conjunto de dados. A primeira delas é T1, né, que no caso, como eu já comentei, primeiro termo é igual a n sobre 2. N é a quantidade de dados que a gente tem, nesse caso 8,
Então, dividindo 8 por 2, nós temos 4. O quarto termo será um dos que a gente vai utilizar. E a segunda fórmula, né, para encontrar o segundo termo, que é igual a n mais 2 dividido por 2. Então, n é igual a 8, né, que é o nosso número de termos, mais 2 dividido por 2. Nós temos 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, nós temos também o quinto termo. Então, para achar, nesse exemplo, a mediana, nós vamos utilizar o quarto e o quinto termo. E, por fim, nós vamos fazer uma média desses valores. Então, somando 15 mais 21 e dividindo por 2, né, nós temos 36 dividido por 2, portanto, a nossa mediana é igual a 18. Então, como aqui está destacado, né, o cálculo destacado indica a média dos dois termos centrais. Então, vou apresentar aqui para fechar, né, alguns conceitos importantes sobre a mediana. No caso de um n ímpar, né, um número de termos ímpar, nós temos que a mediana é um valor do próprio conjunto. Então, a gente viu que quando o nosso exemplo continha 9 termos, a mediana foi um valor que estava no próprio conjunto, que era o número 21, era o quinto termo. E a fórmula para encontrar também, caso você se depare com um conjunto de dados muito extenso, a fórmula é igual a t, que é igual a n mais 1 sobre 2. Você vai encontrar o termo a que se refere a mediana, e você verifica naquele termo qual que é o número que está no conjunto de dados. Para mediana com n par, a mediana é uma média aritmética dos valores centrais, resultando sempre em um valor teórico. Esse valor teórico significa que o número que se refere à mediana, ele não vai estar no conjunto de dados. Ele vai ser uma média, né, como a gente colocou aqui, de dois termos. Então, no caso, quando a gente exclui o número 50, nós temos uma média dos termos centrais, né? O quarto termo e o quinto termo, que se referem ao número 15 e ao número 21, e fazendo uma média desses valores, nós temos 18. Como se tratam de dois termos centrais, serão usadas duas fórmulas diferentes. A primeira é n sobre 2, em que n é o número de termos total do conjunto. E a segunda fórmula, para descobrir o segundo termo, é igual a n mais 2 dividido por 2. Após verificar no conjunto de dados quais valores se referem ao termo 1 e ao termo 2, é preciso fazer uma média desses valores. Então, soma o valor encontrado no T1 mais o valor encontrado no T2 dividido por 2, e você terá a sua média. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou ou ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Siga também a nossa página no Instagram, @ifestatísticapelegos. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!